كنا سقط من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hoje o nosso tema será sobre nawaqid al-wudu. Nawaqid al-wudu são coisas que invalidam e estragam a ablução. Se a pessoa fez a ablução, está pronto para fazer a oração, ou está pronto para fazer algo que obrigue a ele a fazer a ablução. O que pode invalidar esta ablução? Sem dúvidas que existe muita coisa que é considerado como itens que invalidam a ablução. Mas dentre elas são 6 coisas fundamentais. São 6 coisas fundamentais que invalidam a ablução. Isso com unanimidade de todos os teólogos. Todos os teólogos. Primeiro é al-kharij min as-sabilaini, tudo o que sai das duas vias. Tudo o que sai das duas vias. Refiro-me o que é a parte frontal e a parte traseira. A parte frontal e a parte traseira. Como, por exemplo, al-bawl, urina, wal-gha'it, ou então fezes. Quando alguém sair uma das coisas, seja na parte frontal ou na parte traseira, terá que fazer ablução. Terá que se lavar, limpar a sujeira e fazer ou refazer a ablução. Mas é só isso que sai na parte frontal e na parte traseira? Não. Existem várias coisas que também saem na parte traseira do homem ou na parte frontal. Dentre eles, por exemplo, nós falamos de urina e fezes. Existe também o que? Existe esperma e existe também um líquido seminal que não seja esperma, mas que normalmente aparece um pouco antes da esperma. Depois temos outra coisa, por exemplo, o sangue do período na mulher, ou então hemorragia. E outra coisa que pode sair é o sangue de resguardo na mulher depois de dar à luz, e como também gases. Então essas são coisas que a pessoa, quando sente que saiu de si, seja na parte frontal como também na parte traseira, automaticamente a pessoa perde a sua ablução. Terá que fazer a sua ablução para que ele possa fazer o que é permitido fazer com a ablução apenas. Como, por exemplo, citamos a oração e assim como pegar mushaf, fazer tawaf e etc. Então, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: أو جاء أحد من الغائط فلم تجدوا ماء أو جاء أحد منكم من الغائط. Ou se alguém de vocês vier do banheiro. Então, do banheiro, para citar essas coisas que nós acabamos de citar, a pessoa terá que fazer a ablução. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Que Allah não aceita a oração de alguém de vós quando ele perder a sua ablução, até que ele refazer a ablução. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também, um hadith diz: o que pode invalidar a ablução é fezes, urina e o sono profundo. O sono profundo. A pessoa dormiu profundamente e perdeu o sentido, então é
obrigado a fazer ablução. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن شك هل يخرج منه أو هل خرج منه ريحا أم لا فلا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez foi perguntado se a pessoa estiver fazendo oração, depois de repente ele fica em dúvida se alguma coisa saiu dele, como urina ou fezes, ou então algo parecido. Ele teve dúvida, não sabe exatamente se saiu alguma coisa dele. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer sair da oração ou não? Não. Quando a pessoa tiver dúvida se saiu alguma coisa ou não saiu, então esta dúvida não pode ser causa de ele abandonar a sua oração. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Então a pessoa não pode sair da oração até que ela ouça a voz, por exemplo, se é gás, ou ouvir voz, ou então sentir o cheiro. Aí pode já abandonar a oração. Mas só a dúvida não basta para que a pessoa abandone a sua oração pela dúvida que ele teve. E nesse hadith, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina como a gente se comportar quando for essa situação, existe uma regra jurídica que fala que al-yaqinu la yazulu bi-shakk. Al-yaqinu la yazulu bi-shakk. Quer dizer, a certeza não é banida pela dúvida. A pessoa está com certeza que ele fez a ablução, só que duvidou se saiu alguma coisa ou não. Então, essa certeza que ele tem não pode ser banida por uma dúvida que surge ao longo da sua prática. Continua praticando normalmente. E este hadith constitui uma prova pertinente que a religião islâmica é a religião de muita facilidade. Facilita suas coisas. Poderia ter dito que ter que sair para se lavar, para fazer a ablução novamente, mas não, disse que permaneça. Não saia e não abandone a sua oração até que você ouça voz ou então sinta cheiro. Então, como a religião islâmica ele proporciona a facilidade aos seus seguidores, então o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina-nos para que a gente mantenha-se ainda em oração enquanto não tivermos certeza de ter saído algo em nós. Então, a pessoa não pode contrariar isso, como muita gente, por exemplo, faz. Tenho visto muita gente, por exemplo, duvidar que eu fiz ablução, depois fui fazer a oração. Eu não sei se ainda tenho ablução ou não, mas você fez algo que pudesse invalidar aquela ablução? Não fiz nada, mas eu vou fazer novamente. Não precisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a pessoa não pode ser alvo de aquilo que chama dúvidas ou banindo aquilo que ele tem certeza. Se você tem certeza que fez a ablução e não se lembra ter ido mesmo no banheiro ou ter acontecido algo que invalide essa sua ablução, então a ablução ainda fica válida. Vamos lá supor se a pessoa foi no banheiro ou libertou gases ou saiu algo que possa invalidar a sua ablução, mas ele esqueceu. Neste preciso momento, o que ele vai fazer? Será que mesmo fazendo a oração sem ablução, enquanto ele esqueceu, tinha certeza que tinha feito, mas não se lembra quando foi no banheiro ou algo parecido? Será que a sua ablução ou a sua oração feita naquela condição é válida? Sim, é válida. A oração é válida porque o esquecimento vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que faz esquecer-se. Então, se você
fez a ablução, depois entrou no banheiro, ou fez algo que invalidasse a sua ablução e foi rezar assim mesmo, baseado na ablução que você fez primeiramente, então a sua oração é válida, e mesmo que a pessoa tenha entrado no banheiro, baseado neste hadith, e que neste hadith surge uma fórmula jurídica que diz: al-yaqinu la yazullu bi-shakk. Então a pessoa terá que agir desta maneira. A segunda coisa que possa invalidar a ablução, khuruj an-najasa min baqiyat al-badan, é a saída de uma impureza por qualquer parte do corpo. Saiu uma impureza, não através ou por meio dessas duas vias que nós citamos, que é a parte frontal e a parte traseira, mas sim saiu uma impureza de qualquer parte do corpo. Por exemplo, a pessoa teve uma operação na barriga e uma parte dela se abriu e saiu na najasa, por exemplo. Saiu uma impureza. Então, isso também invalida a ablução. In kana bawlan aw gha'itan naqada mutlaqan lidukhuli fi an-nusus as-sabiqa. Se for urina ou fezes, então a sua ablução está inválida automaticamente, segundo o que nós citamos dos hadiths e assim como o versículo do Alcorão já anteriormente. Então, já como eles citam que a pessoa, se for no banheiro ou sair algo, então invalida a sua ablução, não precisa que isso seja só por via de aquelas duas vias que nós conhecemos, a parte frontal como também a parte traseira, mas se qualquer parte do corpo, se sair urina e assim como fezes, automaticamente a pessoa perde a sua ablução. وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فش وغثر فالأولى أن يتوضأ منه. Então, se não for, por exemplo, fezes e urina, se for, por exemplo, sangue ou então vômito, o que acontece? Essa pessoa, se sair em grande quantidade, melhor é fazer ablução. Melhor é fazer ablução. Vamos supor, se a pessoa, por exemplo, vomitou. Então, vômito, não, aquilo não é vômito, aliás, é coisa que chama pus. Saiu pus, uma parte do corpo está inchado, saiu pus com grande quantidade. E assim como sangue. Então, o que a pessoa vai fazer? Se for grande quantidade, então a pessoa terá que fazer ablução. Melhor fazer ablução, mas se for uma quantidade menor, é só lavar aquela parte, não tem problema. Amalan bil ahwati. Por que quando for a quantidade maior tem que fazer ablução como uma prevenção? Fazer esse é ato preventivo que ele faz, aquilo que chama fazendo ablução. Em cada فلا يتوضأ منه باتفاق. E se for uma quantidade menor, não tem nenhum problema. Por exemplo, alguém teve uma ferida pequena ou uma borbulha. Depois ele furou e saiu sangue, uma quantidade muito pequena. Vai fazer a ablução, não precisa. É só a pessoa se lavar ou lavar aquele lugar e depois continuar fazendo aquilo que ele vinha fazendo sem precisar de ir refazer a ablução. Então, essa é a segunda coisa que a pessoa está obrigada a fazer a ablução quando acontecer com ele. Terceira coisa, zawal al-aql ou tabtiyatuhu bil-irma ou nawm. É a pessoa quando perde a sua consciência. A perda de consciência ou a perda de consciência pode acontecer de duas maneiras possíveis. Primeiro é a pessoa desmaiar. Desmaiou, então ele perde a sua consciência. Ou então por uma cobertura qualquer. Cobertura, isto é, a pessoa, por exemplo, embriagada, também perde a sua consciência. Então, essa é a primeira maneira como a pessoa perde a consciência. Através de quê? Através de desmaio ou então cobertura. Quando a gente fala de cobertura, quer dizer, cobre a sua
mente com uma intoxicação, seja ele através de bebidas inebriantes, bebidas alcoólicas, como também o consumo de drogas. Então isso faz com que a pessoa perca o quê? A sua consciência. E segunda maneira, acontece quando a pessoa está dormindo. Dormiu, ele não tem consciência, não tem a ideia do que acontece quando estiver a dormir. بقوله صلى الله عليه وسلم, porque o profeta صلى الله عليه وسلم diz o que? ولكن من غائط أو بول أو نوم. Se a ablução se invalida quando a pessoa, por exemplo, fizer necessidade maior ou menor, ou então se dormir. Mas que tipo de sono pode ser considerado como podemos dizer, que tipo de sono pode invalidar o que? A ablução. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-ainu wi'a'u sah. Al-ainu wi'a'u sah. Quer dizer que os olhos, os dois olhos, é como se fosse uma linha que assegura o quê? Que assegura o ânus. Isso é, quando a pessoa está acordada, ela controla-se. Às vezes, ela necessita de soltar o quê? Gases, mas como está acordado e no lugar, por exemplo, onde está, para compreendermos o hadith, ele não pode fazer isso. Então, ele consegue controlar isso e assegura. Mas isso acontece quando ele está dormindo? Não consegue assegurar. Por isso, ele compara os olhos, dizendo que al-ainu wi'a'u sah, que os olhos é como se fosse corda que assegura o quê? Ânus. فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. Então, quem dormir terá que fazer a ablução. Por que ele disse que quem dormir terá que fazer a ablução? Por aquilo que nós acabamos de explicar. Porque quando ele estiver a dormir, não tem como controlar o quê? O seu ânus. Quer dizer que aquela corda que assegura o ânus, que os olhos, então está desatado ou está desamarrado. Então, tudo o que impedia acontecer quando ele estava acordado, no sono acontece com muita facilidade. Por isso mesmo, muitas das vezes a pessoa, quando está dormindo e ela começa a roncar, por exemplo, ou libertar gases, ou fazer algo parecido, e você acorda e começa a dizer para você: para, por exemplo, de pedar, para de roncar. O que ele, a primeira coisa, faz? Nega. Diz que mas não estou roncando. Mas ele estava roncando. Não estou roncando. Por que ele nega? Porque essas são coisas que ele não gostaria que acontecesse quando estivesse acordado. Mas como está dormindo e está acontecendo aquilo, ele tenta se defender. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam usa essa expressão dizendo que os olhos é como se fosse corda para assegurar o quê? Ânus. Então quem dormir terá que fazer ablução. Por quê? Porque já perdeu aquilo que chama a ablução dele. Tá bom, mas a pessoa dormiu e ele não perdeu. E não aconteceu absolutamente nada que invalidasse a ablução. Mas como que você sabe? Eu estava lá, ele dormindo ao lado, eu fazendo o meu trabalho, por exemplo. Então terá que fazer, será que ele vai ter que fazer a ablução? Sim, terá que fazer a ablução, porque o sono, nesse preciso momento, quando for profundo, já torna aquilo, ou um dos itens que invalida a ablução. Embora não tenha acontecido nada, mas pode ser que tenha acontecido, por exemplo, gases silenciosamente. Libertou gases silenciosamente. Mas eu não senti cheiro, mas não sinto cheiro. Mas há gases que a pessoa liberta e não acompanha nenhum cheiro. Então, nem que isso tenha acontecido, não tenha aquilo, nem isso, por exemplo, não tenha acontecido, o fato de ele ter passado por um sono profundo, então, isso torna-se, com isso torna o que é obrigatório dormir, aquilo que chama fazer ablução.
وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوهما ينقض إجماعا. E se for, por exemplo, loucura ou então desmaio e embriaguez, isso já não temos dúvida que quebra a ablução com a unanimidade de todos os teólogos e ninguém diverge isso. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان. Quanto ao sono que pode ser causa de invalidar a ablução, é aquele sono profundo que leva com ele o que? A consciência. A pessoa não consegue o quê? Não consegue captar o que está sendo feito, o que está sendo falado. Ele perde a consciência. Aquilo que nós explicamos, sono profundo. Mas quando for um sono, um cochilo, por exemplo, está cochilando, está aqui nas aulas, porque acontece muitas das vezes. Será que este tipo de sono invalida a ablução? Este tipo de sono não invalida a ablução. Não invalida a ablução. Por quê? Porque os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles ficaram esperando uma outra oração. Isto é, quando fosse, por exemplo, a oração do Maghrib, depois de ele rezar, ficavam na mesquita. Não eram como nós que, quando acaba uma oração, a gente sai, vem lá fora, não sei o que, conversaram. Eles ficavam lá. Recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, hoje a ler o Corão. E aquele que não fazia nada ficava ali esperando a oração, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quer rezar uma oração, depois ficar no lugar dele esperando outra oração acontecer, e ele não fazer algo que não seja anormal dentro da oração, o tempo que ele vai ficar ali, que vai permanecer até chegar a outra oração, é registrado como se fosse dentro da oração. Só que esse tipo de coisas, muita gente acaba desleixando, acaba não aproveitando. Ele prefere ir lá fora, conversar com amigos, acessar o Facebook, acessar no seu WhatsApp, conversar com aquele, jogar a conversa fora, ir no restaurante ou na cafeteria tomar café, ao invés de ficar na mesquita onde o espaço todo, o período que ele vai ficar, do termo da oração até o início de uma outra oração, todo esse tempo ele terá registro como se estivesse a fazer a oração. Então, os sahabas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles ficavam na mesquita esperando a oração acontecer, outra oração acontecer, e eles ficavam ali sonegando. E quando fosse para fazer outra oração, então se levantavam e não precisavam de fazer novamente a ablução, porque eles não dormiram profundamente. O sono deles não foi um sono profundo. Só é considerado aquilo que eu chamo como algo que o sono como algo que possa invalidar a ablução quando for profundo, no qual a pessoa perde o sentido e não chega a captar nada. Por exemplo, aqui estamos conversando, estamos ensinando alguém, está aí, dormiu e não ouviu absolutamente nada do que ocorreu ou o que se falou na aula. Então, quando for assim, é que a pessoa está obrigada a fazer a ablução. A quarta coisa que possa invalidar a ablução é massu farj al-adami. Massu farj al-adami bila ha'ilin. É tocar o órgão genital humano sem barreira. Quando a pessoa toca o órgão genital humano, então ele terá que fazer a ablução sem barreira. Sem barreira o quê? Por exemplo, ele tocou diretamente, esta mão está aqui, por exemplo, este é o exemplo desta minha mão. A minha mão aqui tem barreira de quê? Deste punho, né? Desta manga de camiseta.
Se eu pegar assim, eu peguei sobre uma barreira. Mas se eu esticar e pegar assim, peguei sem barreira. Então, quando a pessoa tocar um órgão humano, seja ele feminino ou masculino, órgão genital, estamos falando do órgão genital. O que acontece sem barreira? Isso invalida a ablução. Por quê? Hadith Busrat bin Safwan radiyallahu ta'ala anhu. Segundo Busrat bin Safwan radiyallahu ta'ala anha, diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man massa dhakarahu falyatawadda." Quem pegar o seu órgão genital, seja frontal ou então traseiro, terá que fazer ablução. Terá que fazer ablução. Mas pegar ou tocar, que nós estamos falando aqui, quando for sem barreira. Mas quando for sobre uma barreira, ter roupa, ele sentiu coceira, por exemplo, se coçou, seja na parte traseira como também na parte frontal, não precisa fazer ablução, porque ele não tocou. E mesmo que isso seja com a mão ou diretamente, se ele tocar com uma parte, aquilo que chama a traseira da mão, não for na palma da mão, não invalida a ablução. Só quando for essa parte da palma da mão, onde você aquilo assegura as coisas, mas quando se tocar com a parte posterior ou a parte externa da mão, aí não invalida a ablução. Esse tipo de notas são muito importantes, caros irmãos, para que as pessoas possam saber e possam usufruir as facilidades que a religião nos proporcionam. Ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa fi hadith Abi Ayyub wa Habiba", no hadith narrado por Abu Ayyub e assim como Habiba radiyallahu ta'ala anil jami', que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com todos, diz que "Man massa farjahu falyatawadda", quem pegar e tocar o seu órgão genital com a palma da mão, parte interna, mais uma vez, é preciso anexar essas partes, terá que fazer ablução. Então, essa é a quarta coisa que possa invalidar a ablução. A quinta é aklu lahmil jazuri, ou de ibil. É o consumo da carne do camelo. Alguém comeu camelo, foi no restaurante, estava abluído, então sentiu fome, foi lá comer sanduíche de carne de camelo, ou foi comer o quê? A carne do camelo, por exemplo, assim no almoço qualquer, então terá que fazer ablução, porque a carne do camelo invalida a ablução. E isso não é divergência, como muita gente chega de pensar. É divergência entre os teólogos. Não, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é que disse. Não é divergência dos teólogos. O hadith chamado, o hadith narrado por Jabir bin Samra, que diz que "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam", um homem perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Anatawadda min luhum al-ghanam", podemos fazer ablução quando a gente consumir e comer carne, por exemplo, do bode, da cabra, ou então do carneiro e de uma ovelha? O profeta sallallahu alaihi wasallam fala: "In shi'ta tawadda wa in shi'ta la tatawadda". Se você quiser, depois de você consumir a carne desses animais que nós mencionamos, que é o bode, a cabra, o carneiro, a ovelha, pode, se quiser. Se quiser, pode, não tem problema. Aqui, ele dá uma opção. Você escolheu o que você quer. Se você quiser, pode fazer essa ablução. Se não quiser, não pode. E se for a carne do camelo, podemos fazer ablução quando a gente consumir?
Qala, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: Naam, tawadda min luhum al-ibil. Terão que fazer ablução depois de consumir o quê? A carne do camelo. Então, é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por que a pessoa terá que fazer ablução depois de consumir a carne do camelo? Porque o camelo foi criado do Satanás. Foi criado do Satanás. Por isso mesmo, a pessoa terá que fazer ablução depois de consumir a carne do camelo. A sexta coisa que pode levar a pessoa a fazer ablução é al-riddat al-islam. É a apostasia, né? Podemos dizer apostasia. Apostasia é o quê? É a pessoa renunciar à religião. Ele era muçulmano, de repente, o que? Renuncia à religião. Automaticamente a pessoa perde a ablução dele. Automaticamente a pessoa perde a ablução com a renúncia ao Islã. Então terá que fazer a ablução. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Aquele que for incrédulo, ele já invalidou as suas obras. Quem for incrédulo, invalidou as suas obras. Então a pessoa, quando não é muçulmana, ou quando deixa de ser muçulmano, automaticamente ele se torna incrédulo. E se ele é incrédulo, as ações dele são inválidas juntamente com a renúncia que ele fez à religião islâmica. Tem muita gente aqui online e a gente não consegue acessar isso, não sei porquê. E eles Tem internet? Tem internet, mas eu acho que está fraco. Vou pegar o cabo lá embaixo. Ok, tá. Então, essas são 6 coisas que invalidam a ablução. Quando a pessoa, aquilo que chama, está abluída, ele passou por uma das 6 coisas, automaticamente ele perde a sua ablução. E tudo o que condiciona o banho ou obriga a pessoa a tomar banho, invalida a ablução. Tudo o que a pessoa é obrigada a tomar banho, invalida a ablução. Como, por exemplo, o quê? A pessoa que está... Quando que a pessoa está obrigada a tomar banho? Por exemplo, quando ele fizer relações conjugais, mesmo não ejaculando. Então, tanto para o homem como também com a mulher, ambos estão obrigados a tomar banho. Só com simples penetração, aí é a razão de a pessoa ficar obrigada a tomar banho. Outra coisa, por exemplo, ejaculação. Ejaculação pode acontecer por masturbação, ou então a pessoa dormiu, teve sonho, aquilo que se chama de sonho molhado, e ele tem que tomar banho. Então, quando acontecer isso, a pessoa automaticamente também perde a ablução. Então, tudo o que obriga a pessoa a tomar banho, obriga também estar abluído quando for a fazer a oração. Aliás, a ablução não é suficiente sem que ele tome banho. Então, essas são 6 coisas que nós tínhamos para citar como coisas que invalidam a ablução. Al-Mas'alatu as-Sabi'a, o 7º assunto é ma yajibu lahu al-wudu. O que é obrigado a ablução? Isto é, qual é a ação que a pessoa, quando vai fazer, está obrigado a fazer o quê? Ablução. Existem coisas, quando a pessoa vai fazer, enquanto está abluído, então é bom sempre ter a ablução. Mas se não fizer nenhuma ablução, não tem nenhuma obrigação. Mas existem coisas
que é obrigatório a pessoa fazer ablução antes que ele faça uma delas. Então, primeiro, dentre essas coisas que a pessoa está obrigada a fazer ablução é a prática da oração, seja ela obrigatória ou facultativa. Se a pessoa vai rezar e essa oração é obrigatória ou facultativa, então ele terá que fazer ablução e não está isento de nada, terá que fazer ablução. Deu certo, chefe? Então, nem sei, mas vamos. Hoje o técnico veio tocar. Então, a primeira coisa é a oração. No hadith Ibn Umar marfu'an. Segundo hadith dito de Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, قال diz que لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول, que Allah jamais aceitará nenhuma oração feita sem ablução e nem a caridade que é feita de uma riqueza desviada. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita ablução, não aceita oração sem ablução. Então, se a pessoa quer fazer ablução, a oração, primeira coisa que ele tem como obrigação antes da oração é ablução. Segunda coisa é a tawaf bil bayti al-harami, fardan kana ou naflan. É quando ele deseja fazer tawaf. Nós já explicamos, tawaf é aquelas 7 voltas que a pessoa faz em volta do Kaaba, em Meca. Então, se ele vai fazer o tawaf por obrigação, quando ele fica obrigado o tawaf? Quando ele, por exemplo, está no Hajj, tem tawaf no Hajj. Então, esse tawaf no Hajj é obrigatório, o tawaf no Qudum é obrigatório. Como também pode existir outro tawaf que torna obrigatório quando a pessoa fazer promessa. Por exemplo, se Allah subhanahu wa ta'ala me dar um filho, é um exemplo, eu vou fazer tawaf 7 vezes em Meca. Então esse também torna obrigatório, porque a pessoa cumprir com a promessa que ele faz para Allah é obrigatório. Então terá que fazer a ablução. Então, o que nós queremos que as pessoas saibam, qualquer tipo de tawaf, seja ele obrigatório, como também facultativo, terá que fazer o quê? Ablução para fazer o tawaf. Como também na oração. Na oração a pessoa não vai dizer que para eu, por exemplo, vou fazer salat sunnah e não preciso de fazer ablução. Não. Seja sunnah obrigatório, na oração precisa de ablução, como também no tawaf. لفعله صلى الله عليه وسلم, porque segundo a prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فإنه توضأ ثم طاف بالبيت, porque ele uma vez fez ablução, depois da ablução é que ele foi fazer o tawaf, circundar a volta de casa. ولقوله صلى الله عليه وسلم, e como também o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام, que fazer voltas, aquilo, 7 voltas ao redor da casa sagrada do Kaaba em Meca, é como se fosse a oração. É como se fosse a oração. Apenas Allah subhanahu wa ta'ala permite conversas ou alguém falar enquanto está fazendo oração. Eu estou fazendo o tawaf. Então, eu estou fazendo tawaf, por exemplo, em Meca. Estou ali no Kaaba, estou com alguém. Eu posso falar? Posso falar, não tem problema. Eu falo, seja coisa fazendo dua, ou então falando outra coisa, por exemplo, indicando a pessoa que vamos para este lado, está mais, está menos muvucado. Ou vamos tentar sair por aquele lado. Você pode falar ao fazer tawaf, não invalida
não invalida o seu tawaf, mas a oração pode falhar na oração? Não. Na oração não pode falhar. Então, as duas práticas têm o que é comum, que é a obrigação de ablução, você estar ao praticar. Mas tem coisas incomuns. Coisas incomuns é que a oração tem movimentos específicos e o tawaf também tem um outro momento, ao contrário daquele momento do salat. E coisa a mais que pode existir no tawaf é que você pode falar. Não tem nenhum problema. E a fala não precisa de ser só dua. Pode ser uma coisa que não faz parte do dua. A sua prática do tawaf é válida. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa que Allah subhanahu wa ta'ala permite para que a pessoa que faça tawaf ou que faz tawaf possa falar, não tem problema, ainda o seu tawaf fica válido. وَلِمَنْعِهِ الْحَائِض مِنَ الطَّوَافِ حَتَّى تَطْهُرَ. E como também o profeta sallallahu alaihi wasallam impediu a mulher que estiver no período menstrual fazer tawaf até que ela saia da regra e se purificar-se, depois ele pode fazer tawaf. Por isso mesmo, se ela proíbe uma mulher menstruada fazer tawaf, é porque o tawaf não pode ser feito sem ablução. Terceira coisa que obriga a pessoa a fazer a ablução é massul mushafi. É pegar o Corão, como nós exemplificamos isso na semana passada. Diretamente. Por exemplo, temos o Corão aqui, a pessoa pega ele diretamente sem barreira. Ele vai pegar o Corão sem barreira, mas quando for envolvido numa folha, por exemplo, ou num pano, ou está num recipiente qualquer aí, pasta, não sei o que, tem Corão ali dentro. Ele pode pegar mesmo não fazendo a opção, sim, pode pegar, porque não está a fazer aquilo, não tem contato direto. Só é obrigado a fazer isso quando vai haver o que? Contato direto. Vai pegar diretamente o mushaf, aí ele terá que fazer a ablução, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. وَإِنَّهُ esse livro لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ é Corão sagrado. في كتاب مكنون no aquilo que chama no livro conservado, no livro aquilo guardado. La yamassuhu illa al-mutahharun. Então não toca o mushaf, não toca senão al-mutahharun, aqueles que estiverem o quê? Estiverem puros. Por isso mesmo o mushaf não pode ser doado para uma pessoa não muçulmana. Você dar Corão em árabe? Não pode dar. Mas o que é que tem? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: La yamassuhu illa al-mutahharun. Não toca senão os que estão puros. Embora que muitos mufassirun, aqueles que interpretam o Corão, dizem que aqui se refere aos anjos, mas por uma questão de analogia que os ânimos fazem, que o Corão não é ideal tocar sem ablução, isso para anjos e não anjos. Se os anjos que são puros, que Allah subhanahu wa ta'ala classifica a eles como criaturas que nos obedecem, Allah subhanahu wa ta'ala só tocam no estado de pureza. O que será do homem? Também ele tem mais necessidade de tocar o mushaf e o Corão só com pureza, porque o homem, afinal de contas, passa por muita coisa. Então, não pode tocar o mushaf e o Corão sem que a pessoa tenha feito o quê? Ablução. Se for Corão em português ou outra língua,
pode tocar. O Corão é só aquele é árabe. É só é árabe. Mas a versão do professor, por exemplo, Henrique Nasser, que tem árabe e português, ou aqueles que estão em outros idiomas, que tenham parte árabe e portuguesa, pode ser doado. Eu digo, melhor não. Por que não doa outro livro que não seja Corão para essa pessoa que não seja muçulmana? Porque o Corão mesmo, para aquele que é muçulmano, é difícil de entender. Imagina para quem não é muçulmano. Então, ele pode ser dado um livro qualquer que fala aí do Islã, do modo geral, sobre o profeta Muhammad, sobre, não sei, aquela Maria, os livros que nós temos. O Corão só deixa para aquele que é muçulmano, porque o nosso livro é um livro sagrado. Não queremos que ele aconteça com aquilo que acontece com outros livros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Você vai ver exemplos que a gente tem dado inúmeras vezes. Vai aqui na Praça da Sé. Você vai encontrar pessoas pregando o quê? É o Evangelho. Depois aí coloca debaixo do braço do sovaco. Mesmo enquanto ele está transpirando, ali saindo aquele suor, catinga aí fedendo, coloca por baixo e entra com ele no banheiro. Então, por causa dessas coisas, como as pessoas não se cuidam, não se higienizam, ou quando se higienizam pouco se controlam, então aquele chama melhor não dar o Corão, porque é um livro puro. Allah subhanahu wa ta'ala diz marfu'atun mutahhara, é um livro elevado, mutahhara e puro. Então não pode ser dado a pessoa que não seja pura. O Corão, seja ele só em árabe, ou aquela versão que vem árabe e português, é só para muçulmano. Se for só em português, não tem problema, pode dar até um não muçulmano, mas se for uma junção, ou se for bilíngue, isto é tradução da língua árabe para português, e árabe se não pode dar a pessoa até que ele se torne muçulmano. Al-Qawli sallallahu alaihi wasallam, como também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith, la yamassu al-Qur'an illa at-tahir, que o Corão não toca senão aquela pessoa que estiver no estado de pureza. Pureza seja das impurezas maiores ou menores. Então só esta pessoa que estiver aquilo livre das impurezas maiores e menores é que pode pegar o Corão. E quem estiver das impurezas menores, ele só vai fazer a ablução. Então por isso mesmo o Mus'haf só pega aquela pessoa que estiver abluída. Então essas são três coisas que fazem com que a pessoa tenha a obrigação de fazer ablução. Mas a ablução em si, caros irmãos, é um armamento e de defesa para o muçulmano. Wallahi thumma wallahi. Aquela pessoa que sair de casa, sempre que tem o costume de sair de casa enquanto está abluído, anda limpo, wallahi, esta pessoa raramente é atingido por mal. Seja esse mal que são feitos, por exemplo, ocultamente, como a bruxaria e a feitiçaria, como também o mal que acontece, assaltos, ou algo de ofensa, wallahi, no caminho ninguém consegue fazer isso. Só que muita gente não tem costume. Quando que o muçulmano vai fazer a ablução? Quando quer fazer a oração. Mas a ablução não é só para a oração. Você pode fazer, mesmo não querendo fazer a oração. Mesmo que não tenha sido algo que possa que possa servir como ou blindar a sua vida, nos basta ser uma ação que, quando a pessoa faz corretamente como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, isso vai cair os pecados com a última gota que cai do seu corpo. Por exemplo, usou água fazendo ablução, então cada vez que as gotas vão caindo do seu corpo, os pecados vão caindo também juntamente com as gotas até a última gota. Então vale a pena.
A gente se acostumar com esse tipo de prática, não só deixarmos para fazermos quando a gente quer fazer solat, mas qualquer tempo você pode andar abluído. Então, quando um muçulmano anda abluído em todas essas circunstâncias, está limpo, nem Satanás consegue te mexer. E nem, o quê? Nem pessoas ou Satanás dentro humanos, aqueles que assaltam pessoas, aqueles que tentam fazer mal a pessoas, vão conseguir fazer mal a ele. Porque esse é um instrumento, é um armamento e é escudo para a sua defesa contra os males que podem vir de fora. Então, caros irmãos, a ablução é muito importante. Não é necessariamente que seja por causa dessas 3 coisas que nós citamos aqui para você fazer a ablução, mas você pode fazer a ablução para andar sempre do corpo limpo, como também já foram feitos vários testes de exames. A pessoa, por exemplo, muçulmana que anda abluída, não sei o que, a água que ele toca tem menos contaminação, ao contrário daquela pessoa que não faz o que? Ablução, porque afinal de contas ele sempre anda limpa. A pessoa anda sempre limpa, e essa é a prática dos profetas e aqueles que seguiam os profetas, que a paz e bênção de Allah seja sobre todos os profetas. Então, mais uma vez, fica uma dica aí, não é necessariamente que a pessoa faça a ablução só quando quer fazer essas 3 coisas, como também pode fazer quando você sair de casa para a sua faculdade, para o seu estabelecimento de ensino, ou para o serviço, ou para qualquer lugar onde você for, enquanto está abluído, você está protegido. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Queremos pedir desculpa aos nossos irmãos que estão online. Tivemos problemas técnicos, mas alhamdulillah, espero que seja resolvido, e continuem nos acompanhando, inshallah ta'ala, até já, inshallah.